Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Como é que fica a sua liderança pós-pandemia? Evidentemente que a pandemia não acabou, né? Nós estamos no olho do furacão, nós estamos vivenciando todo santo dia um enfrentamento forte com as questões de pandemia, as questões trazidas por ela, né? Pós-pandemia, porque existem determinadas posturas, determinados comportamentos das pessoas que, independente de um período de pandemia ou não, eles vão ficar. E é importante que você entenda esses comportamentos, essas mudanças, e você possa conectar a sua liderança de uma maneira mais adequada a esse contexto. Você poder entender exatamente, entre tantas mudanças que a gente comenta, tantas variáveis que se modificaram, quais foram as variáveis que mais se modificaram, as que mais tiveram mudança. E a partir daí você vai estabelecer uma gestão mais efetiva, a partir daí você consegue ter melhores resultados na gestão das suas pessoas. Então essa que eu acredito que é a nossa maior proposta hoje, tá? Uma verdade eu acho que tem que ser dita, né? O mundo mudou e as profissões estão mudando drasticamente, né? A forma da gente se posicionar, a forma da gente entregar valor e entregar resultado. Eu estava vendo agora recentemente um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, um material que ela soltou agora, onde ela fala basicamente o seguinte: ela fala dessa pandemia, desse momento de enfrentamento, mas ela coloca bastante a duração dessa pandemia. Conforme esse estudo de Harvard, essa pandemia não é algo tão curto, é algo que vai durar mais. Segundo os estudos, ela deve durar até 2022. Olha só, pensar nisso é algo bem estremecedor, né, para os nossos negócios e para as nossas pessoas. Pensar numa pandemia que vai durar de maneira longa, até 2022. Na visão dos estudiosos de Harvard, ela dura até 2022, porém no movimento intermitente. O que significa isso? Ora confinamento, isolamento, ora liberação, ora as medidas restritivas, ora liberação. Então ela vai ficar oscilando muito. Se você pensar assim de uma maneira racional, a gente até leva a crer que esse ano de 2020 isso continuaria dessa forma. E vamos falar assim, no pior cenário, nós pensaríamos sobre 2021, um primeiro semestre de 2021, e a fé, né, do bom brasileiro é que a partir do segundo semestre de 2021 as coisas estivessem melhores, as coisas estivessem um pouco mais positivas. Segundo o estudo de Harvard, o combate é duro até 2022, né? Não sei se você concorda com esse estudo ou não, né? Eu também tenho uma opinião formada sobre isso, mas como que você recebe isso? Você acredita que até 2022 a gente vai estar nesse combate? Realmente é uma situação que nós vamos ter um enfrentamento de longo prazo, ou não? Você ainda está no cenário do bom brasileiro, que acha que a gente passa por isso esse ano, no máximo 2021, e consegue sair disso? Então comenta com a gente aqui, né? Claro, se você olhar os estudiosos, né, a gente fica um pouco receoso com os estudos, mas eles são bases de informações para a gente poder tomar decisão, né? Todo estudo é passível de uma análise crítica, né? Mas eu acho que é uma base para a gente poder pensar no seguinte: não vai ser rápido. E situações estão mudando e as pessoas estão mudando sobre o efeito desse isolamento social, né? Quando você coloca essa perspectiva e você pensa num trabalho de longo prazo, para você continuar tendo resultado com as suas pessoas, eu coloco alguns questionamentos. Será que a mesma forma de liderar que a gente vinha liderando antes de março, no começo do ano, etc., a gente vinha liderando, será que essa mesma forma, essa mesma maneira de ter resultados através de pessoas continua sendo eficiente nesse momento atual? O que você acha? Aonde você acha que essa maneira de repente tem que ser desenhada e tem que ser remodelada? O que você sente que na forma antiga de fazer a gestão não faz mais sentido agora? Eu acho que esse é um mindset para a gente refletir, para a gente meditar um pouquinho sobre esse aspecto, né? Tudo que você aprendeu, muitos de vocês que nos assistem, que estão aqui comigo, tem um pipeline de gestão. Outros estão se formando gestores, né? Muitos de vocês já fizeram treinamentos,
já fizeram um trabalho de desenvolvimento, já fizeram todo um fortalecimento. E aí, será que tudo que a gente aprendeu sobre a forma de gerir pessoas ainda cabe nesse novo contexto? Ainda cabe aí, né, até 2022, conforme Harvard coloca para nós, dá para trabalhar isso dessa forma? Vai ser funcional? Vai ajudar a gente a gerar resultados? O que vocês acham? Eu acho que cabe uma reflexão sobre isso também, né? Um outro ponto importante é se você tem clareza sobre o que você deve exatamente fazer para que você possa continuar gerando resultados. Você sabe exatamente de tudo isso que você aprendeu até agora, quais são os principais posicionamentos como líder que você deve ter nesse contexto, né? Márcio, mas eu não quero jogar tudo fora que eu aprendi. E na verdade não deve, né? Mas você deve olhar para tudo que você aprendeu, olhar para o mundo, o que está mudando, qual é o ponto que mais está mudando com toda essa questão de pandemia e se conectar com isso, né? Usar ao seu favor, colocar na tua linha de frente, colocar dentro da tua postura, dentro da tua ação esses pontos. Você tem essa clareza exatamente? Se você olhar friamente sobre o cenário de mudança, um contexto de mudança, eu diria o seguinte: a gente pode falar de várias coisas, mas eu acho que a coisa central, e aí eu sou um pouco pragmático a difundir um pouco esse conhecimento, porque eu penso da seguinte forma: quando eu escuto, né, e escuto a palavra da moda, a palavra do momento, que a gente fala o novo normal, a nova realidade, esse novo contexto, pragmático no seguinte sentido: eu olho um pouquinho para o passado e por todos os movimentos que estão acontecendo no mundo, movimento tecnológico, movimento de startups, movimento de inteligência artificial, vários movimentos que estão acontecendo no mundo. Então eu não consigo, dentro da minha percepção como gestor, dizer que isso é um novo normal, que isso é totalmente novo. Eu não consigo ver dessa forma, eu não consigo identificar dessa forma. Se você olhar, por exemplo, a crescente do trabalho home office, a crescente dos movimentos dos sites e-commerce, os deliveries, a tecnologia como instrumento de automatização, debates e discussões de reformas trabalhistas que caminhavam permeando ou norteando algumas decisões sobre a forma de se estruturar um contrato de trabalho, enfim, jornada reduzida. Isso já eram discussões que vinham crescendo e vinham se desenvolvendo. O que aconteceu que com a questão da pandemia, que efetivamente isso é novo para nós, o ponto-chave foi o isolamento social. Então, dentro desse isolamento social que aconteceu, aquilo que já vinha crescendo, se desenvolvendo, na verdade ganhou uma escala mais rápido, né? Aquilo cresceu de maneira mais rápida, aquilo tomou uma proporção maior. Então, eu sou um pouco cético no sentido de dizer, é novo, mas agora eu tenho que ter um e-commerce, é novo, agora eu tenho que trabalhar home office, é novo. Cara, não é novo. Isso já existia, isso já vinha sendo trabalhado. Então, quando eu olho para a liderança, eu falo, mas o que daquilo que eu tinha, que eu aprendi sobre líder, o que eu tenho que conectar? Você tem que pensar o seguinte: o ponto central é você pensar em como a tua liderança pode diminuir a distância causada pelo isolamento social. Esse é o ponto-chave. Eu diria que o ponto mais importante: como você vai nortear a tua postura, como você vai nortear os teus projetos, como você vai nortear a tua tomada de ação, como você vai nortear a forma que você faz gestão de pessoas em cima desse espaço criado, em cima desse isolamento criado. Então eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre três posturas que um líder tem que ter para ter melhores resultados dentro desse contexto, dentro dessa nova realidade. Bacana? Uma primeira postura é a seguinte: muitas dessas pesquisas a gente vê um grande número de reclamações sobre um controle desnecessário por parte das lideranças. Um controle assim, vamos falar assim, sufoca, né? Querer olhar o cara no microambiente dele, na realidade dele, e enfim, embora a distância gerou desconfiança. Eu acho que um ponto muito importante é o líder entender que para a cultura dar certo e para ele tampar essa lacuna que existe no meio, ele vai ter que substituir essa distância
de desconfiança por confiança. Eu acho que esse é um ponto importante dentro da nossa posicionamento como líder, confiar nas pessoas. Tá? Márcio, mas aí eu tenho que confiar e fazer uma fezinha e esperar ver se o trabalho do cara vai sair ou não. Não estou dizendo isso. Mas é alinhar o seu método de gestão. O que eu proponho aqui é você, como líder, trabalhar uma liderança com foco em resultado. O que é isso, Márcio? Uma liderança, liderar por resultado. Muita gente, e eu vejo isso nas mentorias que eu desenvolvo, as pessoas falam, mas liderar por resultado é um modelo descentralizado, é um modelo totalmente empoderado. Sim e não ao mesmo tempo, tá? Liderar por resultado significa que você, nesse momento, não deve ficar contando os passos do teu liderado, passo a passo dele. Você deve, como líder, sentar realmente com essas pessoas, usando, enfim, todos os recursos digitais que você tem e alinhar o profissional na missão dele. Qual é o propósito da missão dele? O que a empresa precisa? Onde a empresa quer chegar? O que a empresa espera dele? Como exatamente ele pode contribuir? Realmente alinhar a missão dele. Olha, sua missão consiste nisso. E, evidentemente, após esse propósito, essa missão está muito bem definida, muito bem estruturada, é você, em conjunto com essas pessoas, eu acho que esse é um grande diferencial, independente se existe a presença ou a distância, não socar aquilo na pessoa, mas debater com a pessoa e construir em conjunto com ele as suas metas, seus objetivos, né? Realmente alinhar isso. E o que é gerir por resultado? Gerir por resultado é você realmente mergulhar no trabalho de suporte e acompanhamento desse profissional, fazendo com que ele evolua fase a fase e garanta as entregas. Eu acho que esse é um ponto muito específico, né? Você não vai olhar se ele está indo no banheiro, você não vai olhar se ele está falando com você ou assistindo Netflix, enfim, ao invés de poder fazer o seu trabalho de maneira efetiva, ou assistindo alguma live e tudo mais, né? Mas a sua preocupação, cara, não está em cima disso. A sua preocupação está sobre a entrega, sobre o prazo, sobre o compromisso, sobre o que foi feito dentro daquilo, se aquilo realmente gerou uma qualidade, se toda circunstância está bacana, está positiva. Então eu acho que essa é uma mudança. O micro não é mais seu, o micro é do seu liderado, ele controla o micro, você controla o resultado. Bacana? Um outro ponto que também é uma dificuldade, a ausência de um controle, de um planejamento claro. As empresas e os líderes têm colocado muitas demandas, mas agora é importante isso, agora isso não é mais importante, importante é aquilo, agora isso aqui virou alvo, amanhã isso não é mais o alvo é aquilo outro. Claro que boa parte dessa instabilidade ela é causada pela própria variação de mercado e pela própria variação do negócio no contexto. Muda a realidade, muda você, muda o seu produto, e algumas empresas estão experimentando e testando hipóteses, mas você tem que trabalhar uma visão clara com a tua equipe. O que nós propomos aqui para você como líder, independente, porque isso será necessário, é universalizar o seu planejamento. Você criar um planejamento com as entregas, os prazos, de maneira que todos consigam ver, olha, minha entrega, as minhas missões são essas, e não ver somente a sua missão, mas ver as tarefas e os desafios dos seus colegas também, porque dentro da empresa existe uma interdependência muito forte. Às vezes você faz uma parte do trabalho para que outro continue a outra parte, ou você vai finalizar um produto para esse produto passar por uma logística, passar por um outro processo e sair. Então, de maneira que as pessoas consigam observar todo esse planejamento e toda essa cadeia. E para isso você tem agora, nesse momento, um monte de ferramentas. Você tem Trello, você tem aplicativos Kanban, você tem metodologias Scrum, você tem uma série de situações que aqui eu não estou dizendo para você se tem certo ou errado, eu estou dizendo que são situações que podem ser experimentadas na tua realidade, ao teu negócio, né? Por exemplo, um conceito Scrum que é bem bacana, ele apoia um pouco essa ideia do planejamento. Você tem um planejamento e todo dia você, como líder, faz o acompanhamento desse planejamento e o suporte, sentando com as pessoas ou falando com elas online no seguinte sentido: o que nós
fizemos, o que nós conseguimos produzir, o que nós temos que produzir hoje ou nessa semana ou nesse próximo período, e basicamente existe alguma coisa que nos impede de ter um resultado futuro, como que a gente pode analisar esse processo. Não adianta, cara, você como líder ter um planejamento tipo foda, se você não for bom no acompanhamento, não for bom nesse suporte dentro do planejamento, tá? Isso é um ponto muito importante. E aí um outro ponto que esse está na lista lá em cima, ele está lá na pole position. Eu já falei disso em vídeos, já falei em conteúdos, em live, estou batendo nisso porque essa é a dor. O fato, a gente vê que existe um ambiente de insegurança e de incerteza muito grande dentro das empresas. O fato é que impera nas empresas o medo, né? As pessoas estão com medo, né? Elas estão inseguras, elas estão com medo. Então, é muito importante que você tenha uma postura como um mentor mesmo dessas pessoas, que você trabalhe, que você use da sua comunicação para gerar mais empatia, para gerar mais resultados, para ouvir mais, para direcionar mais, para guiar mais. Eu acho que esse é um ponto importante. As lideranças, elas usam a comunicação para explicar o trabalho, legal? Mas nada disso vai acontecer se você não entender o lado da outra pessoa, o que está acontecendo com a outra pessoa. Eu acho que esse é um ponto assim fundamental. Aí eu pergunto para você, como é que está o teu padrão de orientação, como é que está o teu padrão de proximidade? Eu estou vendo nesse momento líderes que também estão tenso, estão de verdade assim, se sentindo um pouco como as equipes. E às vezes eles não se sentem fortalecidos para estabelecer uma comunicação. Cara, você tem que ser resiliente, você tem que estar por cima disso. Você tem que realmente usar a tua comunicação de maneira forte, de maneira assertiva. E aí qual que é a proposta? A proposta é dentro desse planejamento que você está desenvolvendo, de você estimular mais bate-papos entre as pessoas. Com vários, eu não digo assim bate-papos com propósito, vamos falar assim. Olha, bate-papos para discutir o propósito da missão que o grupo está inserindo, bate-papos para alinhar novas demandas de planejamento em grupo, bate-papos individuais para poder renovar a força e o desempenho da equipe. Você tem que abrir janelas para manter o grupo aquecido. Então, vários bate-papos para tratar propósitos, missões específicas. Com o time é importante, todo mundo junto, cara, todo mundo junto no Zoom, todo mundo junto no Skype, todo mundo junto em qualquer que seja a ferramenta, mas o grupo ali, as pessoas se sentindo parte, né, do processo. Ao mesmo tempo, dentro da gestão situacional, existem vários tipos de entrega. Existe aquele cara que está deslanchando, onde o distanciamento fez bem para ele, no sentido de aumentar a produtividade dele, de fazer com que ele se desenvolva mais. E existe aquele cara que caiu por algum dos motivos, não está conseguindo gerenciar. Talvez é alguém que precisa ser mais educado, melhor orientado, treinado sobre o trabalho home office ou sobre as novas demandas da realidade dele. Então aí é muito bacana você fazer os feedbacks, trabalhar aquilo que você vê de positivo na pessoa e também mostrar que você é um líder justo, né? Sabe ver as melhorias, mas sabe ver o que é positivo. Agora, mais do que nunca, isso é importante dentro do processo. Então eu vejo assim, que dentro desse contexto geral, 3 pontos são fundamentais. Ser um líder que trabalha a gestão por resultado. Eu acho que não dá mais para olhar o dia a dia, o microambiente. Você tem que olhar o macro e treinar as pessoas para que elas vejam o micro. Ser um líder que cria e constrói um planejamento universal e, cara, seja foda no acompanhamento. No acompanhamento ali do planejamento, eu acho que esse é o ponto central. E uma pessoa que entende o lado do outro, por sua vez, ele trabalha um saber ouvir e uma comunicação forte. Mantém a equipe aquecida, mantém a equipe conectada, fazendo uma enquete com vocês que nos assistem, né? É novo? Você acha que é novo tudo isso que eu estou falando? Você acha que isso é extremamente inovador? Ou eu estou falando que, na verdade, a missão sua como líder já era fazer essas coisas e agora, dentro desse momento de pandemia, é super vital para o teu sucesso e para o sucesso da tua empresa que você o faz? Porque a gente vê as pessoas falando, é novo. Cara, gestão por resultado já era algo do passado. Agora ganhou uma fortaleza maior.
ter um planejamento universal, conectado, já era uma questão do passado, agora ainda mais importante. Aonde deixou de ser importante para um líder ele ser um cara que priorize a comunicação e o saber ouvir da sua equipe. Então o que eu quero dizer para você é que tudo isso você pode ter aprendido já, você pode ter se desenvolvido no passado. A grande questão é como você traz essas influências que você teve e na verdade coloca elas como os elementos principais para você ter resultado com as suas pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.